Se você ainda não se deu conta da importância da sustentabilidade para a economia e para a sociedade, tua cabeça está precisando de uma virada sustentável. Vem discutir esse tema com a gente, vambora? Bora, depois da vinheta. Pronto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Pare Ponto. Sim, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram. Tudo certo aí, Flavião? Tudo em paz contigo. Também, tudo certinho. Antes da gente começar, vou dar aquele lembrete tradicional para que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, não dói nada, não custa nada, mas é sempre muito importante para a gente aqui do canal. Então se inscreva, acione o sininho, espalha geral. Assim, mais gente tem acesso a essas histórias incríveis que a gente tem trazido aqui nos episódios do Pare Ponto. E hoje a conversa é muito bacana, a gente tem o prazer de receber uma pessoa que é super engajada aí no meio sustentável, inclusive é o criador da Virada Sustentável, André Palhano. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado, é um prazer estar aqui, vai ser ótimo falar com vocês. Legal, André. Começa contando pra gente, então, como é que você começou a estar inserido nesse mundo da sustentabilidade, de se preocupar mais com o meio ambiente e até a criação da Virada Sustentável. Perfeito. Bom, eu sou jornalista, né? Vim do interior, vim estudar jornalismo em São Paulo e sempre fui um jornalista de economia, desde o começo, desde o segundo ano da faculdade, sempre, né, cobrindo economia, trabalhei na Veja, no Estadão, na Jovem Pan, enfim, sempre nessa área de economia. E até então não tinha nem ideia, né, do que era sustentabilidade, mesmo as questões ambientais, você tem aquela ideia distante, coisa lá do Miquelão Dourado, né, coisa da Amazônia, reciclagem, né, enfim, você tem essa ideia bastante distante. Em 2006, 2007, a Folha me chamou para fazer uma coluna sobre sustentabilidade no caderno de economia. Tá. Né? Era um momento ali que vocês devem se lembrar, estava começando esse tema a ganhar atração no mundo corporativo, né? Que hoje você tem aí a tal da agenda ESG e tal. Ali eram meio que os primórdios disso, né? Especialmente por conta do relatório ali do Al Gore e tal, daquela turma sobre mudanças climáticas, onde o setor privado olhou para esse tema e falou, opa, peraí, né? Isso aqui vai me impactar de alguma maneira, preciso me mexer, preciso fazer alguma coisa. Então, eu me lembro desse convite da Folha e eu pensei assim, vou falar, eu sou jornalista de economia, vou falar de novo, do Miquelão Dourado, da reciclar o lixo, o que isso tem a ver com a economia, né? Com o assunto que... E aí, quando você começa a entender do que se trata, né, esse guarda-chuvão temático, né, que é a sustentabilidade, e toda a relação que ele tem com todos os temas, praticamente, inclusive os econômicos, né, os de ordem econômica, sejam os de desigualdade, mas sejam também os de economia verde, economia circular e tantos outros conceitos, não tem como não se apaixonar, né, cara, por esse tema, né? É impossível você... entender do que se trata, que eu acho que essa que é a grande falha, né? Podemos falar disso depois, essa percepção equivocada ou restrita, né, da sustentabilidade. E aí, enfim, comecei então a entender um pouco mais e a conviver com as pessoas que trabalhavam nesse meio, não só no mundo corporativo, mas também nas organizações, sociedade civil. Estava começando também um movimento interessante das ONGs e das empresas trabalharem juntas em projetos, né? Era uma coisa que até então não existia, né? Uma coisa de uma aprender com a outra, né? A ONG aprendendo os interesses, a gestão do setor privado, e o setor privado aprendendo que dá para ter propósito e dá para fazer a coisa do jeito certo, enfim, avaliando seus impactos. Isso durou ali uns 2 anos, mais ou menos, fazendo essa coluna, e foi tempo suficiente para, como eu disse, me apaixonar pelo tema e também conhecer todo mundo, né? Imagina, um colunista da Folha de São Paulo, naquele tempo o jornalismo ainda estava... Tinha aquele glamour ainda, né? Exato, ele estava nos seus áureos tempos, no finalzinho ali dos seus áureos tempos, mas tinha um peso interessante. Viajei bastante, fui conhecer muito projeto, Brasil afora e tal... E sempre me incomodou, né, essa questão de, poxa, a gente está falando aqui de uma agenda da humanidade, né? Estamos falando de ciência, né? Isso aqui não é opinião, é ciência, né? E por que será que as pessoas conhecem tão pouco, né, esse tema? Ou por que será que já tem essa
quase ojeriza, né, em relação ao tema, né? Ah, não quero saber disso e tal. E aí a gente começou a pesquisar, né, e também a conversar com muita gente, e deu para perceber que a comunicação sobre sustentabilidade era uma coisa que estava mais afastando o cidadão comum desse tema do que atraindo ele, né? Não porque tivessem erradas, né, as campanhas do ponto de vista da urgência ou do conteúdo, né, mas era muitas vezes aquela coisa assim, faça a sua parte, seja isso, seja aquilo, ou mostrava assim, pô, se você não fizer nada o mundo vai acabar e tal, aquela coisa meio assustadora, meio catastrófica. Isso, né, pelo menos na nossa percepção, mais uma vez, não que estivessem erradas, né, mas talvez não fossem tão atraentes, tão sedutoras. Pessoas, né? Exato, afasta as pessoas. Então a gente pensou, pô, por que a gente não faz, vamos fazer algo que atrai as pessoas para o tema, algo que seja que as pessoas vão ali, elas se sintam atraídas, seduzidas e saiam dali um pouco mais informadas. Pô, o que pode ser? Tá, pô, vamos fazer um festival. Tem coisa que as pessoas gostam mais do que festa, né? Vamos fazer um festival. A ideia era fazer uma coisa pequena, né, ali na Casa das Caldeiras, juntar ali e fazer. Já existia virada cultural na época em São Paulo, e fazer de uma maneira que a gente fizesse teatro, cinema, exposição, música, só que o conteúdo, né, dessas atrações tivesse a ver com os vários temas da sustentabilidade, tanto os ambientais quanto os sociais e os de outras esferas também. Então a gente montou um projetinho ali, pô, vamos, né, fazer aquela coisa meio, todo mundo meio amador, assim, meio na raça, né, aquela coisa de primeiro projeto, empolgação e tal. E dali surgiu essa ideia, então, de fazer uma virada sustentável, né, de fazer um evento que reunisse atrações. No começo ele era só artístico mesmo, né, só tinha atrações culturais, mas que gerassem reflexão, gerassem informação, promovessem consciência sobre esses vários temas de uma maneira atraente, sedutora, positiva e não por isso menos séria. Então, ali que nasceu a virada sustentável. E aí você fala, por exemplo, que as comunicações até então, de alguma forma, afastavam as pessoas do tema, né? E você falou várias vezes do mico-leão dourado. Eu acho que sempre a sustentabilidade esteve muito linkada com a questão do meio ambiente, naturalmente falando. Mas isso criou até uma imagem negativa num primeiro momento, até para o meio ambiente, né? Porque foi colocado como venham as obrigações para mim e o impedimento de desenvolvimento, eu não posso cortar mais árvore, eu não posso matar mais o mico-leão dourado. E você sempre fala, né, que a sustentabilidade vai muito além da questão do meio ambiente, né? Mas já que você já chegou ao ponto da virada, a virada tem esse formato de festival, um formato lúdico, um formato de celebração. E quem já está, tem muita gente que já está dentro dessa, já está antenada, já percebeu a importância da sustentabilidade para a sociedade como um todo. Então eu acho que naturalmente essas pessoas vão para um formato desse, para um festival, né, para uma celebração e tudo mais. Agora você acha que esse formato da virada, ela também é atrativa para pessoas que não estão ainda nesse meio, que ficam ainda com esse ranço dessa imagem do meio ambiente que impede o desenvolvimento, e aí quando ele vai para um negócio mais descontraído, para uma celebração dessa, ele quebra o gelo? Você acha que tem esse papel também, não? Sim, ótima pergunta. Eu lembro, a gente sempre se preocupou, desde o começo, de não fazer um festival eco-chato. Né? Essa palavra que eu estava lembrando enquanto ele falava. Nossa, o Flávio está descrevendo aqui o eco-chato, né? Exato, né? Que de novo, tem seu papel, não estou criticando ninguém, né? Enfim, mas assim, você vai num festival e aí chega lá e é uma coisa... Essa percepção que se tem, né, em relação ao meio ambiente, que você citou no começo, de que você não pode consumir nada, ou você não pode viajar de avião, você não pode, né, ir ao contrário de simplesmente ter consciência, né, sobre as coisas, do impacto das suas escolhas, enfim. E aí sim, né, tomar as decisões com base nisso. Então a gente sempre teve essa preocupação no começo. Eu vou até dar um ótimo exemplo. Acho que no segundo ano da virada, tinha um pessoal do movimento vegano, do Vedas,
uma organização ultra respeitada do movimento vegano e tal. E eles queriam exibir no Ibirapuera aqueles vídeos de vaca sendo degolada, aquela coisa, só para demonstrar, né, que realmente você tem uma associação ali do sofrimento animal com o consumo de carne. Nunca me esqueço disso. Eu cheguei ali pro líder dessa organização na época e falei assim, olha, cara, se eu tô com meu filho passeando num parque e vejo essas cenas, eu não vou ali me sentir atraído, falar, nossa, vamos lá, filho, ver o que é isso, o que eles estão fazendo, qual é essa causa. Eu vou me sentir, né, afastado disso, eu não vou querer saber mais sobre isso, né? Eu acho que isso é bem ilustrativo. E a gente, então, conversando, pô, mas realmente, tal, que a gente... E, de novo, tem o seu lugar, o lugar da porrada e tal, o ativismo ambientalista que chamam, né, de mais xiita, ele tem o seu espaço. Mas, de novo, ele atrai talvez um número restrito, né, de pessoas. E a gente fez, cara, um festival de comida vegana. Falou, vamos, em vez de fazer isso, fazer um festival de comida vegana? E foi um sucesso, meu. Um baita de um sucesso que durou, inclusive, durante muito tempo na virada. A gente fazia depois lá no Lago da Batata, tinha coxinha de jaca, que era assim, nossa, todo mundo amava. Então, olha que interessante, né? Como você está falando de um mesmo tema, de uma mesma causa, no caso, a causa vegana, né? O tema do veganismo. E você pode ter uma abordagem da porrada que, de novo, tem o seu lugar, tem a sua razão de ser, ou você pode fazer também uma abordagem atrativa, gostosa, e não por isso é menos séria, né? Isso é importante sempre citar. Até porque a gente está falando de quebra de paradigma, né? E quebrar, para quem não é da área, se a pessoa não enxerga uma opção, ela tem uma quebra, mas ela não sabe para onde ir, né? Não sabe o potencial que tem, né? Por exemplo, a comida vegana, a partir do festival. Exato, porque as pessoas vão ali e se encantam, falam, mas é disso que eu tô falando, Exato. Nossa, que delícia. É como uma pessoa que nunca usou o metrô em São Paulo e vai... não, metrô não dá, transporte público não tá. E ela usa um dia, fica encantada, fala, nossa, mas que coisa incrível. Pega uma linha de ônibus, usa o aplicativo, o ônibus chega na hora, ela fala, nossa, que coisa incrível, né? Então, realmente quebrar esses preconceitos, né, que existem em relação à questão da sustentabilidade, especialmente nesse quesito que você falou, não, mas sustentabilidade, o meio ambiente, preservação ambiental quer dizer que você não pode ter desenvolvimento econômico ou desenvolvimento social. Cara, a gente já sabe que é uma grande falácia isso, né? Isso já está superado, mas ainda essa percepção é muito forte nas pessoas. Então, a gente sempre teve essa preocupação e tem duas digamos, decisões que reforçaram esse aspecto. Um é das atrações terem uma boa qualidade artística e cultural. Claro que a gente vai ter ali o momento numa escola, da florzinha fazendo recorte de pet, é claro que vai ter isso, mas a gente tem que fazer... Não adianta nada, o Festival da Sustentabilidade é aquela coisa sem atração, ou ali, que legal, aquela coisa de jogar o lixinho ali, né? Pô. Então essa foi uma decisão, a gente fez um festival com uma boa qualidade artística, né? E tem muitos artistas nas várias áreas que estão trabalhando esses temas, que estão cada vez mais conscientes, né? Sobre esses temas. E uma segunda coisa que foi assim, uma decisão muito acertada até hoje é levar a virada para espaços que já têm público. Os parques municipais, as escolas, as praças, né? Lugares que já são frequentados por pessoas. Então, não é só a pessoa que já está engajada, que já está... Claro que esses vão ter mais, né, vontade de ir, vão chamar gente, vão ser mais engajados também na participação do festival. Mas você consegue, com isso, também, com essa estratégia de levar para o espaço público, atrair muita gente que... Nunca pensou sobre isso, que vai estar ali passeando no parque. E é claro, né, voltando ao primeiro ponto, a seleção de artistas também, que não necessariamente são da sustentabilidade, por exemplo, a Elza Soares. Fizemos 3 shows com a Elza Soares. Claro que ela representa a questão do gênero, de raça e de outros temas ligados à diversidade,
Mas você pode também falar, pedir para ou mostrar nas imagens, fazer um show sobre Amazônia, sobre biodiversidade, sobre... Você pode chamar uma Zélia Duncan, o Arnaldo Antunes, como fizemos shows com eles, em que, além de algumas mensagens que eles podem dar para o público, você encapa o show, né, de uma maneira que leve informação sobre vários temas, sobre Agenda 2030, sobre tantas outras questões. De novo, né? É como se a gente enganasse o público. Ó, vem para um festival e aqui você vai ser afetado de maneira positiva e vai ver que o tema também pode ser encantador. Sim. E espalha pela cidade, né? Sim. No caso de São Paulo, e depois a gente vai falar das outras ainda, mas assim, você democratiza levando para várias regiões, porque cada uma tem a sua necessidade específica também, né? Você falou do Ibirapuera, mas a periferia, outros bairros mais centrais também tem suas necessidades específicas para a discussão do tema, né? Perfeito. Talvez seja também uma... me lembro, depois da primeira realizada, né? E a virada tem essa característica, né? A gente vai, né, busca ali o recurso para botar de pé aqui, e também estimula os atores da cidade, os vários atores da cidade, desde setor público, sociedade civil, entidades privadas, setor privado, enfim, para que também agitem com filtro, obviamente, né? Para que também promovam, realizem, enfim. No segundo ano, a gente realizou a primeira, e aí no segundo ano da virada, a gente falou, a gente precisa, né, esse é um tema que diz respeito a todo mundo, né? Não dá para fazer aqui só no Ibirapuera ou aqui numa região mais central, enfim, esse é um tema... E a gente jogou, inclusive, esse desafio para o nosso conselho. A gente tem um conselho consultivo e tal. E aí veio uma resposta bacana do conselho que é, olha, vocês precisam levar para os equipamentos que já existem nas periferias, né? Sejam fábricas de cultura, os CELS e outros que já estão e que têm, né, a capacidade tanto de promover quanto de receber. Então, desde a segunda virada, né, a gente tem uma presença nas periferias da cidade, nesses equipamentos. Esse ano, por exemplo, assim como nos últimos 5, 6 anos, a gente estava em todos os CELS da cidade, em fábricas de cultura, em parques que estão em regiões afastadas. E aí, nesse mix, né, de tanto estimular a cidade e os atores a fazerem, porque aí você não leva uma programação pronta, né? Você estimula que o próprio território, aí você tem os coletivos locais, você tem os artistas locais, as organizações locais, que eles mesmos promovam uma programação e você viabiliza isso com as autorizações, com recurso financeiro, com cessão de espaço, com o que for preciso para que se realize. Então, realmente, é uma coisa que eu tenho orgulho de falar. Acho que nenhum festival em São Paulo hoje tem essa presença tão diversificada e tão distribuída na cidade, não só do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de construção da programação. Perfeito. Agora, falando até desse público, André, dá para a gente ter uma noção hoje de tantos eventos que vocês já fizeram, qual que é o perfil, mais ou menos, de quem é mais engajado hoje com a sustentabilidade e como tem sido na periferia, né? Embora a gente tenha os CELS, muita coisa cultural lá, a gente tem muita gente que está bem na extrema pobreza, né? Como dialogar com essa gente? Perfeito. Vou começar pelo final. Tá. A gente também tem uma visão, né, de que a pessoa está ali, ela não tem acesso a essa informação. O que a gente tem percebido, primeiro, né, que essa moçada, né, que está nas periferias, seja pela questão do celular, tudo bem que chega muita coisa, né, ou desde fake news até, enfim, né, mas dá para perceber que eles têm um nível de informação e de interesse sobre a informação muito grande, muito maior do que o que eu poderia imaginar, né? Eu aprendi nos primeiros anos da virada, você tinha essa visão, né, de jovem, classe média alta e tal, de chegar na periferia e falar, olha, os coitadinhos, o que será que eles... O que vocês precisam? Essa visão absolutamente equivocada, mas que, enfim, muita gente ainda tem. Né, em vez de reconhecer as potências, as tecnologias, tudo que está surgindo nessas periferias. Tem uma questão importante, obviamente, você precisa entender que os temas e a construção de programação
tem que surgir dos próprios territórios, né? Não adianta eu, com a minha visão de classe média alta, branca, chegar no lugar e falar, não, eu acho que aqui vocês precisam ter uma instalação sobre algo X ou uma exposição sobre X. Então, você tem os temas, né, que são mais, digamos, associados a cada território. Na periferia é possível perceber que os temas de diversidade são muito, muito importantes, né? Os temas de resíduos, né? Porque você, embora tenha uma coleta hoje praticamente cobrindo São Paulo inteira, ainda é uma questão importante, né? Você não tem projetos de gestão comunitária de resíduos, por exemplo, em comunidades, e, enfim, e como isso poderia, por exemplo, se tornar até, né, um ganho econômico. Então, são temas, você tem temas, o tema da segurança, né, da violência, da relação com o Estado, que é sempre uma coisa bastante tensa. Então, você permitir que esses temas surjam do próprio território, você tem um nível de representatividade, até de legitimidade do que está sendo colocado ali, muito mais interessante do que se eu tivesse ali 10 curadores, né, curadores de arte e tal, que do alto de suas torres de marfim definissem ali o que é preciso levar para cada região, né? Então, sobre as periferias tem isso, né? Então, a gente muito mais estimula, né, a construção, e tem muita coisa incrível, é impressionante. Eu diria até que, em termos de inovação social, as periferias hoje têm muito mais a ensinar para quem mora nas regiões centrais e tal, do que o contrário. Em termos de público, é bem diverso, é bem diversificado, porque você tem isso, né? Você tem desde um piquenique no Museu na Casa Brasileira, na Faria Lima, até uma atividade no céu, no extremo do extremo da Zona Leste. Então é bem diversificado. O que a gente percebe, especialmente pelas leituras de redes sociais e tal, é que é um assunto, curiosamente, muito feminino. Impressionante o nível de engajamento, né, de público presencial e digital da virada. Diria que assim 70% de público feminino, né? Você vê que interessante. Eu acho que tem a ver com uma questão também de talvez a gente nunca, né, se aprofundou nisso, mas eu acho que quem cuida mais, né, quem tem realmente, né, um cuidado, uma percepção de cuidado maior, é o público feminino, né? Isso é bastante interessante. A virada, inclusive, curiosamente, a gente tem uma falta de diversidade de uma equipe ali pequena, de 11, 12 pessoas, tem 2 homens e o resto são as mulheres. Então, eu acho que tem uma característica interessante assim, de perfil, que é essa, né? Agora, nas atividades, nas atrações, menos. Eu acho que você tem ali, lógico, né, essa predominância, mas uma porcentagem um pouco maior, é um pouco mais equilibrado, especialmente nos parques, nos shows. Você citou esse número da estatística, né, de que a maioria é feminina, e citou também os projetos que são fomentados, pelo menos a sua divulgação nos eventos. De alguma forma, de alguma forma vocês fazem o acompanhamento desses projetos ao longo, depois que eles se apresentam, e como que essa diversidade, ou esses dados estatísticos, melhor dizendo, que vocês trazem, que vocês acompanham, funcionam na curadoria e na programação dos próximos, né? Das próximas viradas. Também, começando pelo final, a gente acaba usando muito pouco, sabia? Eu acho que a gente talvez uma coisa que a gente tem que melhorar na virada, essa inteligência dos dados, né? Aprender, né? Olhar para esses dados, né? Então, o que a gente faz é muito mais... a gente abre o edital, né? Abre uma chamada pública, né, de inscrição dos mais diversos projetos. Então, você tem essa possibilidade de fazer uma seleção, né, do que vem, né, de todos os lados, e eleger grupos locais, né, coletivos, grupos que eles mesmos fazem essa curadoria ou apresentam diretamente como se fosse uma mini virada que vai compor ali a virada inteira na cidade. Então, digamos, esse trabalho de comunicação, ele muda tanto a cada ano, que eu acho que... Vou dar um exemplo. No ano da crise hídrica em São Paulo, em 2015, né, parecia que a gente estava fazendo uma virada da água, né? Tamanha a quantidade de projetos e ações e atrações ligadas a esse tema,
na virada. Então, por exemplo, se a gente tivesse usado o dado do ano anterior, a gente não teria tido essa... talvez, né, a virada ela mais revele, né, o que está sendo debatido, ou os temas que estão em maior, né, digamos, em mais destaque a cada ano, a cada período, né? Ultimamente, por exemplo, os temas de mudanças climáticas, diversidade e resíduos, né, ou economia circular, para aumentar o guarda-chuva, acho que são, nesses últimos 3, 4 anos, temas assim que tem quase 70% da programação é ligada a isso, né? Então, de novo, a gente tem essa preocupação de cobrir todos os temas, né, de que todos estejam cobertos, mas eu acho que tanto em perfil de público quanto do quanto isso resulta, né, nas atrações, eu acho que é uma coisa mais orgânica mesmo, acaba revelando o que está sendo ali no momento, atraindo atenção, né? A gente tem notado um aumento de demanda e de projetos sobre a Amazônia, por exemplo, é um tema que dá para perceber claramente, né, a quantidade, né, de demanda por ações, atrações e de oferta também de atrações, né, por esse tema. E você tinha me feito eu me esqueci, Flávio, eu comecei pelo perguntei se isso aí impactava de alguma forma a curadoria, mas acho que você já respondeu. Sim. Eu vou aproveitar que ele me repassou a palavra, eu vou aproveitar. Já ligou? Já liguei aqui. Porque isso tudo você está falando, ou pelo menos a gente te provocou para falar de São Paulo, mas a virada tá longe de ser só São Paulo, né? Você já está em 7 cidades diferentes, é isso? Sim, a gente esse último ano, desde os anos de pandemia, a gente reduziu um pouco, né? Até por questões de financiamento, capacidade de realização, mas já fizemos aí literalmente de norte a sul do país. De norte a sul do país. E aí a pergunta que eu te faço, a gente já discutiu a diversidade e a variedade dentro de uma cidade gigantesca como é São Paulo. E vocês desenvolveram um formato para replicar o modelo da virada em outras cidades, não é isso? Um núcleo, mas já pensando muito bem, muito diversamente para se apropriar das questões que são caras, que são evidenciadas em cada local, que isso é diversidade no fundo. O que vocês encontraram de diferente? Você está me falando, por exemplo, aqui, nos falando que você encontrou temas específicos em determinadas regiões. Quando você leva isso para Manaus, quando você leva isso para Porto Alegre, né, até Campinas, enfim, o que você encontra de diferente e o que isso impacta também no formato da virada? Perfeito, ótima pergunta. Bom, eu acho que é quase uma coisa semelhante ao que a gente faz aqui em São Paulo, né? De você, de novo, em vez de chegar com uma visão ou com uma programação e falar, não, esses são os temas desse ano e tal, a gente consegue fazer essa escuta primeiro, né? Quase uma escuta, né, na cidade, seja por edital, seja no processo de articulação com as organizações. A gente faz muitas reuniões, né, com organizações, parceiros, etc., para entender, né, quais são os temas de cada local. E é surpreendente, assim, como tem temas, por exemplo, vou dar o exemplo de Manaus, que é a nossa virada, acho que está na 10ª edição já lá em Manaus, que é curiosamente a mais engajada de todas as viradas, envolve mais de 50 organizações, uma moçada ali que... Então, duas coisas. Primeiro, a gente realiza com parceiros, né? A gente nunca vem, a virada chega ali, fala, não, vamos fazer uma virada agora aqui em Manaus. Então, você seleciona, né, ou convida parceiros que queiram, né, representar, fazer uma virada e ter esse papel de articulação. Então, para isso, eles precisam ter um nível de representatividade, legitimidade, articulação, que sejam admiradas, né, como organizações, ou até como se for um produtor artístico, mas que tenha essa admiração, que conheça bem, né, o local. Em Manaus, a gente falou, Manaus, só vai vir coisas sobre a Amazônia, né? Sim, lógico, né? E aí a gente chegou lá e nesse processo de escuta, cara, a gente começou a ver que a turma de Manaus ficava pé da vida, porque tudo que se fazia na Amazônia era sobre a floresta, era sobre... A gente mora numa cidade, ninguém fala aqui da poluição dos igarapés,
ninguém fala do resíduo de Manaus, que é uma questão complicadíssima ali em Manaus. Ninguém fala sobre diversidade em Manaus, cidade muito ainda, né, machista, né? Muito, pessoal da LGBT e tal sofre muito, né, com o preconceito, com aquela coisa, enfim, bastante arraigada, né, que você tem ali. Então, foi uma surpresa, mas eu falei, olha só, tem temas que uma pessoa de fora jamais imaginaria que são temas relevantes e que só um processo de escuta, né, e por isso faz parte da metodologia, seja para dentro de uma cidade, seja para uma outra cidade, que um processo de escuta conduzido por pessoas que são de lá. Né? Não adianta também, se eu produzir um processo de escuta com uma visão paulista ou paulistana, é lógico que eu vou enviesar, né? Claro que não vai ser de fato representativo. Então você tem essa coisa curiosa, que temas que você achava que são naturais de lá, tanto que na questão na virada Manaus, diria assim que 20% das discussões e tal são sobre floresta, o resto é sobre outros temas correlacionados, ligados à cidade de Manaus. Manaus tem uma questão cada vez mais complexa, por exemplo, de mobilidade urbana, que é uma questão que, né, você nem pensa sobre isso, mas que é um tema que precisa ser debatido e tal, que não tem fóruns, não tem viradas para discutir esse tipo de coisa. No Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o oposto e é a segunda virada mais antiga, né? Já tem aí também 9 anos, quase 10 anos. O tema de mudanças climáticas é o grande tema, porque eles sabem que ali eles vão ser afetados, já foram, né? Já teve alguns eventos climáticos extremos, então esse é um tema ali que assim, de longe, um tema mais relevante. Então, mais uma vez, né? Acho que todo festival que se propõe a discutir causas deveria fazer isso, né? Pô, escuta, faz um processo de escuta, nem que seja selecionar ali 20 cabeças dali, né? E faz uma reunião e entende, né? E aí, quais são os temas da cidade? Não adianta nada eu, por exemplo, falar de poluição marinha em Sinop, no Mato Grosso, né? Assim, tudo bem que alguma relação a gente vai achar, mas não são temas que vão, de fato, promover uma reflexão ou até uma transformação local. Agora estou muito curioso, André, para saber como que o poder público, né, as prefeituras, lidam com o tema. Vocês têm que fazer um evento que toma conta das cidades, então vocês têm que negociar muito com eles. Conta pra gente como que foi no começo, né, desde a primeira, como foi a negociação, e se você acha que a cabeça das prefeituras, do poder público, estão mais abertas agora, digamos assim, depois de tanto tempo. Olha, você tem de tudo, né? Eu acho que assim é impossível, né, falar a prefeitura de tal cidade é muito antenada com esse tema. Até porque muda a gestão numa mesma cidade, a gente já passou por isso aqui em São Paulo, né? Enfim. No começo, eu acho que a gente deu muita sorte, né? A gente tinha esse projeto, como eu falei, a gente ia fazer uma coisa focada ali, né, num espaço só. E por essa questão da articulação, né, dessa escuta, a gente já tinha uma virada enorme que nem cabia mais naquele espaço. A gente deu muita sorte, quando a gente foi levar isso para um primeiro contato na prefeitura, o secretário do Verde, do Meio Ambiente, era o Eduardo Jorge, né? Uma figura admirável, né? Um cara fantástico mesmo. E eu nunca me esqueço disso, a gente contando, não, porque a gente vai fazer isso, aí vai ter o teatro não sei o quê, aí tem uma exposição que um consulado está trazendo, que a gente está procurando espaço e tal. E ele só anotando, assim, com aquele jeito sisudo dele, né, e tal. E eu pensando assim, será que a gente não está agradando, né? Será que... Cara, acabou a nossa fala, ele começou a listar, não, porque isso aqui você fala com não sei quem, na Secretaria de Transportes, isso aqui você pode falar com o gestor do Parque X, enfim, cara, foi uma abertura de porta tão maravilhosa ali, da prefeitura, e é claro, né, você vai fazer um evento que agita a cidade, que estimula os atores da cidade, não tem a menor razão ou sentido você não envolver, né, quem mais opera a cidade, que é o poder municipal, né, muito mais do que o federal e o estadual, quem de fato está botando a mão na massa na gestão, inclusive ambiental, da cidade. De lá para cá, né, você tem de tudo, né? Você já teve um ano que entrou um secretário ali do meio ambiente,
falou assim, não, não sei o que, a gente até gosta de vocês, mas a gente vai fazer a nossa virada ambiental. A gente falou, cara, ok, mas por que a gente não soma, né? Então, não, nós vamos fazer, tal, obrigado, tudo bem. Então, outra coisa interessante, e aí aconteceu ali, fizeram, foi uma coisa, enfim, sem relevância nenhuma. Por quê? Porque não tem articulação, não tem essa... Então, o que a gente faz? A gente não... Eu acho uma decisão super acertada também. Nunca pedimos recurso financeiro para a prefeitura, nunca dependemos de recurso financeiro da prefeitura, né? Então, você também não tem essa dependência, né? E quando você tem a prefeitura engajada, né, a prefeitura geralmente ajuda muito, cedendo espaços. Eu quero que levem para tal parque, ali está precisando ter atração. A Secretaria de Cultura quer envolver os equipamentos culturais. Enfim, hoje em São Paulo a gente tem uma ótima relação com a prefeitura, né? Nesse ano, por exemplo, tanto que a articulação foi para a Casa Civil, a gente está envolvendo 9 secretarias distintas da prefeitura e eles agitando, né? Eles promovendo atrações, programação, etc. A gente só ajudando a construir isso e filtrando. Então, é uma relação que varia bastante, né? Então, você tem uma prefeitura engajada, o impacto que você tem na cidade é muito maior. Se você tem uma gestão que não está nem aí, não, isso aqui não é para gente, ou não, a gente não se posiciona nesse tema, que é uma coisa, acho que cada vez mais difícil, né? Não tem né, prefeitura, não tem poder público que hoje fale, não, isso aqui não é comigo, né? Acho que mudou muito nesses últimos 10, 15 anos, mas varia bastante essa relação. E também, se não quiser participar, não quiser apoiar, tudo bem, a gente faz aqui nos espaços privados, com parceiros, com outros parceiros, com escolas e tal. Essa não dependência do poder público, seja né, municipal, mas também de outras esferas, é uma coisa muito bacana que te dá liberdade para fazer, mesmo que você não tenha um apoio direto. Mas essa decisão hoje de quem que é? É o conselho da virada que procura, ou vocês já são procurados por prefeituras de outras cidades para fazer? Como é que tem? A gente sempre, né, que vai fazer numa cidade, a gente procura o poder público, claro, né? Vamos lá conversar com o secretário, com o prefeito, né? Mostrar o projeto, mostrar o que é, a gente sempre procura. E aí, de novo, você tem né, engajamentos maiores, menores, dependendo muito né, de qual cidade você está falando, né, ou de qual gestão né, você está falando. Mas já há um planejamento. Vocês já têm no radar algumas prefeituras, alguns locais que vocês têm interesse de fazer por um outro motivo? Não. Ou essa demanda acontece naturalmente? Até hoje a gente sempre foi né, demandado. Né? Okay. Até hoje a gente nunca chegou. Vamos fazer uma virada em tal lugar, sabe? Sempre tem um produtor ou uma organização. Em Manaus, por exemplo, nosso parceiro é a Fundação Amazônia Sustentável, a FAS. Então sempre tem um parceiro que quer fazer. A gente chegou a atender uma demanda que vinha da prefeitura, queremos fazer uma virada aqui na cidade, que foi no Recife. Né? A gente ia fazer, chegou até a tirar foto com o prefeito, com plaquinha da virada, não, vamos fazer Recife, ia ser a primeira fora de São Paulo, a primeira virada. E aí, por razões assim, a gente aí entrou no ano eleitoral, e teve, cara, aí a gente viu que, assim, então, vamos ter a prefeitura sempre como parceiros, não como o realizador, né, da virada. A gente tomou essa decisão, essa virada não saiu, né, acabou não saindo, essa do Recife, e a gente falou, vamos fazer aqui sociedade civil, né, e a prefeitura, se quiser participar, o poder público, é muito bem-vindo, é convidado sempre e é estimulado a participar também, mas sem uma relação de dependência ou até de protagonismo, né? Dentro dos elos aí de sustentabilidade, até pegando o ESG como um todo, que a gente fala de diversidade, responsabilidade social e tal, você acha que tem um tema que é mais difícil engajar as pessoas? Principalmente numa cidade, vamos falar de São Paulo, uma cidade, uma metrópole, com gente que vem de todos os cantos do país, uma sociedade bem misturada, digamos assim, e de opiniões diversas, até politicamente, né? Muito dividida também, como reflexo de todo o país. Tem algum tema que é mais difícil nesses anos que você tem observado? Olha, ótima pergunta, viu?
Eu acho que tem temas que são mais presentes, né, naquele momento, né? O tema, mais uma vez, de diversidade, né? Cara, é impressionante como esse tema avançou nesses últimos 10 anos, né? Seja de gênero, raça, orientação sexual, como esse tema avançou de uma maneira bastante importante. O tema de resíduos é um tema também, talvez seja de mais fácil compreensão, né, de todo mundo, né, porque você fala desde reciclagem, economia circular, a relação disso com emissões, enfim, mas é um tema... Agora, o mais difícil de lidar, eu tenho a impressão que, pensando, né, talvez para São Paulo, o tema de Amazônia, o tema de biodiversidade ou preservação de biodiversidade... Eu já ouvi muitas vezes aquele argumento assim, eu nem gosto de mato, para mim pode desmatar, Nem eu não gosto de mato, eu gosto aqui, eu gosto de São Paulo, e assim, não há percepção de que sem o mato ali, cara, a cidade vai virar um caos, porque você vai ter ou eventos climáticos extremos, ou você vai ter os não serviços ecossistêmicos de polinização das abelhas que vão chegar na fruta. Ele não gosta de mato, mas adora uma fruta ali, ele compra toda semana na feira. Então as pessoas não têm, muitas vezes nos grandes centros urbanos, essa relação, né? Não conseguem entender que a preservação da biodiversidade não é porque a gente quer que o macaco ou a arara tenha ali uma área de milhões de metros quadrados para viver livre, voando, e sim que elas prestam um serviço ecossistêmico para nós, né? Para nós, humanidade. Não importa se você está num grande centro urbano ou vivendo também no mato, né? Enfim, então tem essa percepção. Então é difícil, né? E eu diria também outro que, embora tenha mudado bastante e hoje já é mais interessante, que é o de mudanças climáticas, né? Eu acho que São Paulo e várias outras capitais, né? Você tem algumas que já têm esse tema, como eu citei, Porto Alegre, né? Santa Catarina também tá muito avançado, que estão sentindo na pele ali de maneira mais direta, mas a associação das mudanças climáticas com o nosso modo de consumo, o nosso modo de produção, ou que é a ação humana que está gerando, né, esses eventos, como dizem os cientistas, cada vez mais incertos, cada vez mais fora de época, cada vez mais extremos, né? Então, como eles são complexos, né? Uma relação complexa de você mostrar, né? Que, e daí o cara que está em condições sociais e vive nas encostas é quem vai correr o maior risco, é quem vai sofrer mais, né? Tem até se usado bastante o termo de justiça climática. Essas relações, como elas têm um grau de complexidade maior, elas são mais difíceis de explicar. E aí você tem também, lógico, uma parcela sempre das pessoas que são os negacionistas em todos os temas. Isso que é complementar. Além disso, tem que lidar com a desinformação, que sempre tem um maluco, né? Que aparece num podcast da vida aí dizendo que o aquecimento global não existe, é uma invenção das empresas para ganhar não sei o quê, né? Exato, você tem aí o tempo inteiro em todas as áreas, né? Não só no meio ambiente, você tem o tempo inteiro não, acho que eu vou ganhar notoriedade, vou causar aqui, né? Ainda bem, né? Eu acho isso, que você tem uma coisa aí chamada ciência, né? Que cada vez mais, não que a ciência não tenha seus viés, né? Lógico que ele tem aqui e ali, mas, poxa, ciência é ciência, né, gente? É a comprovação dos fatos, né? Então, hoje em dia, por exemplo, os negacionistas na questão do aquecimento global ou das mudanças climáticas, eu acho que estão uma turma cada vez menor. Né? E é claro, sempre vão encontrar ouvidos, né, que isso aí não é com a gente, não, né? Isso aí não é o homem que está gerando. Né, talvez por uma questão de conforto, né, as pessoas se sintam... Eu acho que já há uma grande diferença, né? A ciência não tem certezas, os negacionistas têm todas. Né? Mas, muito bom. Mas eu fiquei curioso que você tocou num assunto, você falou assim, da dificuldade de passar algumas mensagens. Para negacionista o negócio já é mais difícil mesmo, mas para quem está aberto a ouvir a informação e tentar entender e tal... Porque você estava falando, vocês estavam conversando aqui, eu estava imaginando como é que rompe essa barreira
e você consegue trazer mais, de fato, informação. Então, pensando em algumas formas, eventos à beira do Rio Pinheiros, por exemplo, que para quem não é de São Paulo, é um rio extremamente poluído e está num processo de despoluição. Então, trazer um jazz, né, à beira do rio e tudo mais, é uma coisa que primeiro aproxima a pessoa daquele ambiente, e aí você tem uma oportunidade de explicar o que está acontecendo lá e tal. Você tem alguns outros exemplos dessa quebra da forma de passar, que não seja uma palestra, né, técnica, científica, mas dessa forma lúdica que é a proposta da virada, enfim, o que você pode citar? Sim, isso é o que a gente mais faz. É nossa principal missão, nosso principal esforço é justamente, né, buscar informação que muitas vezes está em relatórios, que está num espaço hermético de um fórum, de uma discussão, e que as pessoas simplesmente não acessam, né, porque ou é técnico demais, ou é fechado demais. E, como eu disse antes, esse é um tema que diz respeito a todo mundo, né? Não importa, né, quem você seja, onde você mora, o que você acredita. Isso diz respeito a todo mundo. Esse ano a gente fez um exemplo, né? Tem vários exemplos, né? Acho que esse ano a gente fez uma coisa muito bacana, que foi o seguinte: a gente chamou 50 organizações de sociedade civil, desde as ambientalistas, o WWF, a SOS Mata Atlântica, a Greenpeace, a TNC, a FAS, enfim. Mas também Gerando Falcões, o PNUD, várias agências da ONU, a FAO, a Acnur, enfim. E a gente pediu para elas uma informação que toda pessoa precisa saber. Só que uma informação em, no máximo, 2 frases. Qual é a informação que toda pessoa precisa saber? Tantos milhões de pessoas vão ter que se deslocar no mundo em 2023 ou 2022 em função das mudanças climáticas. Olha, São Paulo tem coleta seletiva para 80% dos bairros, que é uma informação que pouca gente sabe. Enfim, qual é essa informação? Eles mandaram essa informação e depois a explicação do porquê daquela escolha. A gente fez uma parceria com o Senac, com a turma do design gráfico do Senac. Transformamos cada uma dessas informações em cards que tivessem, obviamente, tudo a ver com aquela informação, né? Tem uma sobre queimadas no Pantanal, que é maravilhoso, uma onça assim, feita de chamas, sabe? Em vez das pintas, são as chamas, e a informação sobre queimada no Pantanal. Então a gente transformou isso para uma peça graficamente bonita e de fácil compreensão, e levou essas peças para estações do metrô, projetamos em penas gigantes de prédios essas informações, sempre assinado pelas organizações, então tinha informação e assinatura da organização. Levamos para ponto de ônibus, agora vai começar uma campanha com esses cards na JCDecaux, né, que tem o mobiliário urbano de São Paulo, os relógios e tal, então isso vai estar estampado em tudo que é canto. Então olha que interessante, né? Você buscou a informação, né, num ambiente que não chegue para as pessoas, transformou isso numa coisa mais palatável, mais atrativa e de fácil compreensão, e mais do que isso, levou isso para o espaço público, né? É quase impossível a pessoa não ver e não ser impactada, além de todo o trabalho que você pode fazer nas redes sociais e em outros, né? Então esse eu acho que foi um ótimo exemplo disso que você está falando, né? De como é que você pode promover informação sem ser necessariamente aquela coisa que você fique 2 horas numa palestra, numa aula, que, de novo, tem seu espaço, inclusive é fundamental, inclusive a virada promove muito painel, muito debate, mas que para o público geral, para o público passante, muitas vezes isso não vai ter, né, qualquer sentido, ou nunca vai chegar nessas pessoas. Eu gosto muito também, enfim, tem vários outros exemplos. A gente fez esse ano também em Porto Alegre um mural gigante, uma homenagem ao Lutzenberger, que é, né, um dos primeiros ambientalistas do país, né, com uma visão super interessante. E a gente fez ali, numa das principais avenidas da cidade, um mural, um prédio de mais de 70 metros de altura,
que, só das pessoas estarem ali e verem aquilo, elas vão procurar saber, pô, quem é? E chama Mural Lutz, né? Pô, quem é esse cara? O que é? Por que isso está aqui, né? Ou quando a gente botou junto com o Sururu aquele pintado inflável no meio do Rio Pinheiros, ou quando a gente levou os ODS projetando tanto a figura dos objetivos quanto um filme sobre cada um deles no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Enfim, tem uma série aí de... né, é o que a gente mais gosta de fazer, né? Você pegar a informação, né, e levar essa informação de uma maneira atraente, bonita, para o público, que aí a pessoa vai, nossa, olha, uau, né? Então ela recebe aquilo de uma maneira diferente do que receberia se fosse ou na campanha da porrada, que de novo tem seu lugar, mas ou num ambiente hermético, técnico, que muitas vezes, para a grande maioria da população, é inacessível. Não, e aproveitar para chamar a atenção também dos educadores, que acho que a escola também é essencial para isso, né? Para formar desde pequenininhos. A gente não teve essa oportunidade, né? A gente não tinha essa matéria, entre aspas, na escola. Tanto que reflete que a gente está aprendendo no meio do caminho, né? A gente tem gente mais velha que acho que até rejeita o tema, né? Eu não quero ouvir falar nisso, viver a vida inteira joguei lixo assim, agora tem que mudar. A gente sabe muito bem, né, André? E acho que é importante, então a escola está ligada nisso. Exato, não é à toa que a gente tem as escolas, especialmente as escolas públicas, como um dos principais, a gente chama de território sagrado, inclusive. Que né? legal. Não só, né, pelo fato de que essas crianças, essa moçada também, porque tem muita coisa para ensino médio, já estarem mais conscientes, muito mais do que a nossa geração, né? Eles já estão anos-luz na frente da gente, não tenho a menor dúvida disso, mas é um ambiente que você, de fato, promove a mudança, né? Muitas vezes essas ações, né, que a gente leva para os céus, elas estão fora, né, dos holofotes, né, da mídia, que quer mostrar o Ibirapuera, quer mostrar a instalação, né, numa região central da cidade. Mas é ali que você tem um impacto de fato, sabe? Ali é que você transforma de verdade pessoas que vai reforçar essa ideia de que você não está falando de algo chato, você está falando só de um avanço civilizatório, né, meu? E que diz mais respeito a essas pessoas, né, essa moçada que está aí, porque eles é que vão pegar uma boa parte do problema também que a gente está deixando, né? Aí nessa linha do avanço, vou me apropriar de uma citação tua que eu vi por aí, que você fala que toda mudança envolve um revolucionário e um diplomata, não é isso? Depois você fala melhor como é que é a citação. A pergunta é, como é que você e a Virada, enfim, tem contribuído para essa revolução? Como é que você acha que vocês estão conseguindo de fato contribuir para essa revolução, para essa diplomacia da sustentabilidade? Como é que você, qual é o balanço desses 11 anos de Virada na sua vida? Olha, é muito interessante, né? Sempre perguntam pra gente, pô, mas e aí, qual é o impacto da Virada, de fato? A gente sabe que entre fazer nada e o que a gente faz, algum impacto certamente tem, mas é um impacto muito intangível, né? O quanto um menino de 11 anos que participou de uma atração incrível num céu... quanto aquilo pode levar ele a ser uma liderança ambientalista dali 20 anos, por exemplo, né? Enfim, a gente tem, né, muito uma percepção de que mais qualitativa, né, de muita gente que, pô, eu fui inspirado pela Virada, hoje eu faço um projeto X no meu bairro, hoje, pô, que bom que vocês existem. Então tem muito, especialmente nas redes, né, e nas mensagens que a gente recebe, tem essa característica, mas nunca de uma maneira, de fato, objetiva e tangível, né, esse impacto da Virada, esse legado da Virada. Então deixa eu reformular. Você vinha de uma coluna de economia, é isso? Sim. Há 11 anos. Antes disso, inclusive. E o que mudou em você? Essa participação na Virada, essa criação da Virada e essas viradas consecutivas aí. E como é que você está mais revolucionário, está mais diplomata? Perfeito. Bom, eu tive uma experiência muito bacana, cara. No segundo ano de Virada,
E, pô, eu sou muito grato, né, pela oportunidade de, pô, fazer uma coisa desse tamanho, né, envolvendo tanta gente. E claro que não sou só eu que faço, a gente tem muita gente, né, junto. Mas no segundo ano, eu nunca me esqueço isso, tinha uma atividade lá na escola, Biblioteca São Paulo, ali onde era o antigo Carandiru, né, um espaço incrível, um equipamento incrível, e tinha várias programações, exposições acontecendo, e tinha uma das atrações, era uma atividade com umas 30 criancinhas, assim, sobre o Saci, né, sobre a história do Saci. Então estavam todos, eu lembro, eu nem tinha filho ainda, e aí tinha os sacis, né? E eu, pô, com aquela coisa, já ia ser um futuro pai, o Luca não tinha nascido, mas já estava a caminho ali. E aí, cara, eu ali fiquei sou muito emotivo, né, com a virada, fiquei muito emocionado quando eu vejo algumas cenas ali. E ali, eu vendo aquela atividade sobre a importância do Saci, o Saci defensor da floresta e tal, não sei o quê, falei, cara, eu já posso morrer. Já entreguei para o mundo, para o universo, muito mais do que eu vou poder, mesmo que eu me esforce, retirar dele, sabe? Já minha conta com o mundo vai ficar sempre positiva, sabe? Foi uma sensação muito boa, né? E eu me considero muito mais, né? Claro que a gente dá luz também aos revolucionários. Essa foi uma coisa muito bacana que eu ouvi numa dessas encontros. Era um filme francês até, dentro da programação da virada, e isso é de um pensador, que eu não me lembro quem mas que toda mudança de paradigma envolve sempre a figura do revolucionário e do diplomata, né? Que um não existe sem o outro, né? O diplomata, ele é meio bunda mole, né? Ele fica ali, não, vou falar. E o revolucionário é o cara que vai, né? Por isso que eu me preocupo tanto em falar que nas questões da comunicação, nas campanhas, você tem que ter também, senão você não, sem o revolucionário, você não tira a pedra, você não racha a pedra, né? Você não altera as estruturas, né? De fato. Então, eu me considero um super diplomata, não tenho a menor dúvida. A própria virada é muito mais uma coisa de agregar todo mundo, as diferentes visões, né? Até interessante como muitas vezes o pessoal da educação não se reconhece com o pessoal de defesa dos animais, que acha que não tem nada a ver com mudanças climáticas, que acha que não tem nada a ver com diversidade, né? E a sustentabilidade é tão sistêmica que só de você promover o encontro dessa turma num evento, você percebe muitas vezes, poxa, mas você, cara, nossa, a gente tem tudo a ver, aqui tem, enfim, né? Então você pulsa, né, uma rede que muitas vezes não se reconhece como uma rede potente, grande, que talvez só falta essa percepção, né, de que as causas estão todas associadas. Então, a gente dá luz, né, ao revolucionário, mas a gente atua de fato como diplomatas, muito mais diplomatas do que revolucionários. Muito bom. André, queria te agradecer pela presença aqui, o papo foi muito bom, mas antes quero que você deixe aí a página de vocês, rede social, para quem quiser acompanhar e não perder as próximas viradas também, né? Maravilha. Bom, foi um prazer estar aqui, me senti aqui conversando com amigos. Legal. Muito bom, agradeço. Muito bom. Bom, temos nosso site, né, que é viradasustentável.org.br, que tem as informações aí sobre as edições, a programação. E hoje a nossa principal rede, né, mais ativa é o nosso Instagram, que é o @viradasustentável. Ali você, enfim, acompanha, tem informação, não só sobre as viradas, mas sobre os temas com os quais a gente trabalha também. Legal, André. Obrigado mais uma vez, que venham muitas pela frente. E você tem muito a fazer aqui no mundo, viu, cara? Eu achei muito legal o depoimento, mas a gente conta muito com o André ainda, né? Opa, vixe! E a gente conta com vocês também, que acompanharam aí mais um episódio do Para e Ponto. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Nos siga também nas nossas redes sociais, né? Estamos em todas elas aí, para você não perder papos muito interessantes e gostosos como esse que a gente teve aqui com o André. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Ferlini Salles. E esse é o Para e Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá. Até lá.